Será apresentado a seguir o plano estratégico do Clube Vila Verde Esporte e Lazer como critério final de avaliação na matéria Planejamento Estratégico da Faculdade de Mauá de Águas Lindas. Com orientação da professora Gisele. Águas Lindas de Goiás, antes conhecida como Parque da Barragem, pertencia ao município de Santo Antônio do Descoberto. Segundo moradores pioneiros, a origem deste nome deve-se à homenagem à nascente Águas Lindas. Havia lá apenas cerrado, com algumas fazendas e chácaras na região, e um clube chamado Águas Lindas. O Clube Águas Lindas recentemente foi reestruturado e evoluído, passando a se chamar Clube Vila Verde Esporte e Lazer, que tem como objetivo proporcionar momentos de alegrias únicos e inesquecíveis e promover entretenimento, esporte e lazer, gerando qualidade de vida para os seus associados, amigos, sob uma proposta inovadora e sustentável. O Vila Verde pretende agregar melhorias, gerando qualidade sustentável no padrão de vida de seus associados, promovendo a interação de toda a coletividade, implantando programas sociais que promovam a conscientização de toda a sociedade em prol do bem comum. Ele possui uma ampla área coletiva, com divertimento para crianças, saúde e lazer através de seus esportes oferecidos, visando sempre a qualidade de vida da sociedade aguazindense e promovendo a mudança cultural dos mesmos. Visa tornar-se referência em esporte e lazer no município e futuramente no entorno de Brasília. Resolve-se como modo de recreação contemporânea ao conglomerado do Planalto Central, tendo como público-alvo toda a família, casal de namorados, idosos, crianças, adolescentes, enfim, todas as pessoas residentes em Águas Lindas. Possui preços acessíveis, com um diferencial para crianças, idosos, pessoas da comunidade de baixa renda, associados e parceiros. Com uma cultura voltada para um ótimo atendimento, sempre apto a sugestões plausíveis de toda a massa, de maneira a agregar valor e qualidade de vida a todas as partes envolvidas. Emoção, adrenalina e muita diversão, com muitas atrações, é o que encontra-se no melhor e um dos maiores parques aquáticos do Centro-Oeste, o Bay Park. Possui uma ampla área de diversão para as crianças, com lazer e aventura. Um dos maiores parques aquáticos do Centro-Oeste, o Bay Park, está inaugurando a primeira filial na cidade de Águas Lindas, com atrações principais a praça infantil, a piscina com ondas e o funil. Por estar entrando no mercado local, ainda não possui parcerias e nem sócios. Por isso, a maior dificuldade encontrada é a falta de proximidade com a clientela, que vem gerando uma formalidade excessiva que leva às vezes a uma certa indelicadeza com a população. Com a chegada do Bay Park na cidade, o Clube Vila Verde passa a enfrentar um forte concorrente que não havia antes. A chegada desse forte concorrente traz para eles o perigo de uma futura falência, se não tomarem as devidas precauções. O primeiro passo para evitar essa falência e descobrir os erros e o que pode ser melhorado é a análise de SWOT. Desenvolvemos análise de SWOT dentro do Clube Vila Verde Esporte e Lazer no atual momento e chegamos às seguintes conclusões. O clube possui como pontos positivos um amplo espaço, uma estrutura inovadora na cidade, baixo custo para melhorias, projetos sociais e cultura organizacional. Temos que trabalhar esses pontos positivos para trazer mais clientela para o público e assim aumentar o seu lucro. Ele possui como pontos fracos acesso íngreme ao local, alto custo de manutenção, parcerias e divulgação. Ainda encontra-se no local asfaltos buracados. Devido a trabalhar com a manutenção preventiva, isto custa altos valores. Depende muito das parcerias como fonte de renda para o desenvolvimento. E a divulgação ainda é aquela normal, básica. Deve melhorar isso.
Esses são a análise interna do clube. Visando o ponto externo do clube, ele tem como oportunidades: falta de lazer na cidade, população economicamente ativa, bom relacionamento com a clientela e sócios. Ainda há uma carência de lazer na cidade, e nele contém várias opções de lazer para a população. E há um alto número de população economicamente ativa que pode ser trabalhado para se tornar clientela do clube. E por ele ser pioneiro na cidade, ele tem um bom relacionamento com a clientela, com clientes fiéis. Deve trabalhar-se para mantê-los. E possui sociedade, e possui vários sócios, pois tem parceria com todos os sindicatos da cidade. E um ponto negativo externamente são as ameaças. Qual que é as ameaças? O forte concorrente que chegou na cidade, o governo, pois manter parceria com o governo, a cada 4 anos ele corre o risco de não ter essa parceria porque que muda o governo do município. A sazonalidade, por ser abastecidos com águas correntes, no período de seca ele corre o risco de ficar sem água. E os fatores climáticos, que seria, no caso, períodos chuvosos, há uma baixa na demanda. Então, todos esses são os pontos que devem ser trabalhados no planejamento estratégico para evitar uma falência e assim manter o clube no mercado. Após identificar, através da análise de SWOT, os pontos fracos e os pontos fortes do clube, tanto internamente, tanto externamente, o próximo passo é trabalhar no planejamento estratégico. E o que seria esse planejamento estratégico? Seriam estratégias. O que é estratégia? Estratégia é o caminho ou ação formulada e adequado para alcançar de maneira diferenciada as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos no melhor posicionamento da empresa perante o seu ambiente. Temos 4 tipos de estratégias. A primeira é a estratégia de sobrevivência, que é adotada em situações caóticas, onde tem alto índice de pontos fracos e de ameaças. A segunda é a estratégia de manutenção, que é uma predominância de ameaças, mas contém os pontos fortes. É trabalhar nela podemos trabalhar a minimização dos nossos pontos fracos e maximizar os pontos fortes da concorrência. A terceira estratégia é a estratégia de crescimento, que tem predominância de pontos fracos, porém com muitas oportunidades no mercado. A segunda estratégia, que é a quarta estratégia, é a estratégia de desenvolvimento, e ela pode ser trabalhada através de 2 direções. Procurar novos mercados e clientela diferente dos atuais ou procurar tecnologia diferente das atuais. E pode também haver mesclar essas ações, fazer as 2 ações juntas. Tanto procurar novos clientes, tanto procurar novas tecnologias. Se no quadro vocês estão vendo que está mostrando os pontos que devem ser trabalhados em cada estratégia. Nos slides a seguir será trabalhado e falado ponto a ponto. Primeiro passo é a estratégia de sobrevivência. Para trabalharmos na estratégia de sobrevivência, primeiramente foram criados objetivos a serem trabalhados e alcançados para sanar os problemas evidenciados ou melhorar os pontos fortes da empresa. Na estratégia de sobrevivência, traçamos 8 objetivos. E esses 8 objetivos, por sua vez, foram divididos em metas a serem alcançadas. E essas metas também poderão ser divididas em tarefas a serem alcançadas no dia a dia. Para alcançar esses objetivos, projetamos um prazo de 3 meses. Objetivo 1, forte concorrente. Para combater o forte concorrente, vamos investir no marketing e evidenciar, colocar à mostra os nossos diferenciais, que o diferencial principal no caso seria os trabalhos sociais feitos pelo clube. O segundo objetivo é o governo. O que seria o governo? Modificar o contrato que a gente tem perante o governo, de uma forma que ele não possa ser alterado na troca de mandato. E também uma meta desse objetivo é apoiar partidos. O que seria esse apoiar partidos?
Evitar apoiar um partido ou uma coligação só, pois isso pode trazer problemas futuros na hora de fecharmos nossas parcerias. O terceiro objetivo seria a sazonalidade. O que seria a sazonalidade? Aproveitar os picos. Tem determinada época do ano que tem pico de demanda. Então, devemos trabalhar para aproveitar esses picos. E trazer atrações diferentes para as baixas, que do mesmo jeito que há altos picos, há altas baixas também. Então, quando houver essas baixas, buscar atividades diferentes para trazer a clientela ao clube. O quarto objetivo é fatores climáticos. O clube, atualmente, ele é abastecido por águas correntes. Então, vamos buscar uma maneira de armazenar essa água para não sofrermos na seca. E também no tempos chuvosos, há uma baixa de clientela no clube, devido a não poder usar as piscinas locais e tais. Então, vamos buscar cobrir quadras, cobrir piscinas para as mesmas funcionárias nos tempos chuvosos. Acesso íngreme. A entrada ao clube está esburacada. Então, teremos que viabilizar, junto com a prefeitura do município, reformar esse asfalto o mais rápido possível, porque é de suma importância para nós. Alto custo de manutenção. Devido a fazer de manutenção preventiva a um alto custo. Para saná-lo, vamos cortar alguns gastos e vamos avaliar se realmente é necessário todas as manutenções preventivas que fazemos. Aquelas que forem menos relevantes serão cortadas. E também buscar uma maneira dessa manutenção ficar mais barata. Parcerias. Vamos aumentar as parcerias já existentes e mudar o contrato feito com elas, de uma maneira que não corremos altos riscos financeiros com a futura desistência ou uma quebra de contrato. Divulgação. Temos que mudar nossos meios de divulgação, pois são meios comuns, básicos. Então, o primeiro passo seria buscar novos meios. E como buscaríamos esses novos meios? Através de uma empresa de marketing. Contratar uma empresa simplesmente para trabalhar a divulgação do nosso clube. E nessa divulgação também tem que exaltar os nossos diferenciais, deixar bem claro para a população o que nós temos diferenciais. Que, novamente, repito, principalmente os trabalhos sociais feitos pelo clube. E a preocupação com o meio ambiente. A estratégia de sobrevivência tem como objetivo principal evitar a falência devido à presença do forte concorrente, e ela culminará na estratégia de manutenção. Então, a primeira etapa da estratégia de manutenção é manter as atividades desenvolvidas na estratégia de sobrevivência, mas 8 objetivos traçados. Objetivos esses que são: amplo espaço, aproveitar no máximo possível as dependências do clube e inovar na utilização, abrindo os espaços para várias opções que devem ser trabalhadas e estudadas para verem as melhores. Uma estrutura inovadora na cidade. Divulgar o seu diferencial. Novamente batemos no mesmo ponto. A principal estratégia de marketing da organização será divulgar o seu diferencial. E por ser o pioneiro na cidade, está desde o início da cidade, ser o primeiro a oferecer uma estrutura moderna, valer-se disso na divulgação para mostrar para a população a importância do clube para a cidade. Baixo custo para melhorias. Melhorar o que for possível, porque como que na reestruturação do clube ficou deixado espaços para melhorias de maneiras mais rápidas, então melhorar o que for possível dentro das condições atuais, sempre visando baixo custo. E se percebesse que não há necessidade de melhorias, reinvestir dinheiro no que estiver mais necessário e evidente no clube no momento. Projetos sociais. Temos que divulgar nossos projetos sociais. Temos vários projetos sociais lindíssimos, poucos conhecidos.
Então, trabalhar na divulgação dos projetos sociais e buscar parceiros para ajudar financeiramente para desenvolvê-los. Pois, como o nome já fala, são projetos sociais, então a gente não cobra para realizar esses projetos sociais. Mas os projetos sociais eles visam uma mudança, uma evolução no modo de pensar, na cultura aguazindense. Então, demonstrar para os empresários da cidade a importância desses projetos sociais para tê-los como empresário e, consequentemente, esses projetos atingirem mais pessoas. Projetos esses como a interação de jovens e idosos e o projeto Descobrindo Talentos, onde buscamos descobrir novos talentos dentro do esporte. Atividade física. Temos modalidades que não são fornecidas em nenhum outro local da cidade, inclusive pelo clube que vem. O clube que está chegando, que é o Bay Park, ele tem só uma área de lazer. Ele não tem uma área de atividade física. Então, trabalharmos também esse diferencial. E o principal diferencial dentro da atividade física é a natação. A natação oferecida pelo nosso clube não aparece em nenhum outro clube. Então, temos que explorar bastante esse nosso diferencial e implantar também aula experimental para trazer essa clientela. Cultura organizacional. Por isso, temos uma cultura organizacional consolidada, voltada para um bom convívio de todos. Mas como estarmos passando por um momento de transformação, um momento de mudanças, promover palestras de motivação para os colaboradores para não deixarmos eles desistir, visando sempre desenvolver o espírito de equipe. Então, juntamente com os objetivos já citados na estratégia de sobrevivência, estes são os objetivos da estratégia de desenvolvimento. Aliás, na estratégia de manutenção. O objetivo principal da estratégia de manutenção é minimizar os pontos fracos e maximizar os diferenciais da empresa, podendo também evidenciar os pontos fracos da concorrência. E essa estratégia de manutenção servirá para alimentar a estratégia de crescimento. Então, novamente, o primeiro passo da estratégia de crescimento é manter o que já vem sendo realizado pelas demais estratégias. E somado a isso, mais 5 objetivos. Objetivos esses que são: falta de oportunidade de lazer. Na cidade ainda há uma grande falta de oportunidade de lazer, por mais que houve umas mudanças recentemente. Mas ainda essa carência na cidade, pois é uma cidade jovem, mais grande. Então, o nosso clube, ele tem alta diversidade, ele vai desde o esporte para criança, o esporte para adolescente, o esporte para o idoso, enfim, o esporte para toda a família, para todas as faixas etárias. E o lazer familiar mesmo, o lazer entre amigos, piscinas, tudo mais. Então, trabalharmos e evidenciar cada vez mais essas diversidades, para tornar o clube o ponto de encontro dos jovens, de encontro da família, pois nele há várias atividades que podem satisfazer os variáveis gostos. O segundo objetivo é a população economicamente ativa. Atualmente, em Aguazinhas há um alto número de população economicamente ativa. Então, temos que trabalhar novamente na divulgação. Principal mudança nesses objetivos, sua estratégia, o principal meio será realmente a divulgação. Trabalharmos na divulgação e nas melhorias para alcançar esse público. E oferecer pacotes diferenciados para as diferentes classes econômicas e de poderes aquisitivos. Bom relacionamento com a clientela. Devido sermos um clube pioneiro, está desde o início da cidade, um clube antigo, mas que busca sempre inovar, temos um bom relacionamento com a clientela. É outro diferencial nosso perante a concorrência. É o nosso bom relacionamento com a clientela, então temos que aproveitar isso. Eles sempre serem bem tratados no clube, jamais aceitarmos um mau atendimento. Sempre oferecer sempre um bom atendimento para manter esse relacionamento com a clientela. Manter e renovar sempre esse relacionamento. Jamais podemos quebrá-lo
ou correr o risco de não tê-lo mais, porque isso já seria um ponto a mais para a concorrência e esse é um diferencial do nosso clube. Sócios. Temos vários sócios, pois temos contrato com todos os sindicatos da cidade. Com a chegada desse concorrente, temos que evitar que esses sindicatos fechem sociedade com esse concorrente. Então, para isso, devemos buscar novas melhorias para os associados e demonstrar para eles de maneira mais clara possível as vantagens que eles têm de ser sócio do Vila Verde Esporte Lazer. O objetivo principal da estratégia de crescimento é acabar com os pontos fracos ainda presentes na empresa e maximizar da melhor maneira possível as oportunidades que o mercado oferece. E este plano servirá de estrutura para a estratégia de desenvolvimento. Então, a estratégia de desenvolvimento é o ponto final do planejamento estratégico. Nele, permaneceremos desenvolvendo as ações já aplicadas anteriormente e ele terá com foco as oportunidades e os pontos fortes. Então, nele, além de manter o que já está sendo desenvolvido, trabalharemos cada vez mais as oportunidades do mercado e os pontos fortes presentes na empresa. E trabalhando nisso, a gente estará buscando novos horizontes, mantermos nos mercados, estabilizar nesse mercado e sempre inovando. Para a gente se manter nesse mercado e estabilizar nele, a gente precisa sempre inovar. Não podemos estabilizar e parar. Senão a gente vai voltar de onde começamos. Então, para não voltar onde começamos, a gente tem que sempre estar nesse ciclo dessas estratégias e principalmente inovar. O foco principal é inovar. Depois de sanados os problemas, o passo principal é inovar. Não podemos deixar de inovar. E também nele se encontra a não falência. O que seria a não falência? Aplicando as 3 estratégias anteriores e fechando com essa, estaremos evitando a possibilidade de falência. O máximo possível, quiser dizer, extinguindo essa possibilidade para a empresa. Muitas empresas fecham hoje em dia devido a não inovar. Então, novamente, o principal foco dessa etapa é inovar, é buscar novos horizontes, buscar novos mercados antes não atingidos, que é a maneira de estabilizar a empresa no mercado, mas não ficar na acomodação. Nunca poderemos ficar na acomodação, sempre buscar o melhor para a empresa em novos mercados, novos alvos, novas demandas, sempre buscar o novo. Nunca deve se acomodar. O planejamento estratégico aplicado na empresa tem como foco para ser desenvolvido durante os próximos 12 meses. Então, temos um ano para implantar essas estratégias passo a passo, gradativamente. Primeiramente a estratégia de sobrevivência, depois a estratégia de manutenção, depois a estratégia de crescimento e, por fim, a estratégia de desenvolvimento. Estratégias essas que podem, em outro cenário, em outro momento, voltar a ser aplicadas na empresa. Mas, claro que para o sucesso desse planejamento estratégico, esse planejamento tem que ser planejado em equipe. Todos os funcionários da organização têm que estar presentes, participando, colaborando com força, com ânimo, com dedicação, senão nada conseguirá. Então, fechamos essa nossa apresentação, demonstrando esse novo planejamento estratégico implantado no Vila Verde Esporte Lazer, que pode servir de exemplo para outras organizações, com a frase de Henry Ford: não temer o futuro e nem idolatrar o passado. O passado só nos serve para mostrar nossas falhas e fornecer indicações para o progresso do futuro. Então, fechamos com isso. Temos que progredir para crescer no futuro.